a graça, a paz e o amor do Senhor seja sobre a tua vida, toda a tua família. Pastor Kennedy aqui nesse momento, e eu quero desde já agradecer a você que está aí, tá? Para esse tempo que estaremos juntos aqui, meditando um pouco aqui da palavra do Senhor. Eu quero começar aqui, tá? Fazendo uma pergunta para você. A fé, ela tem sido de fato um instrumento importante na vida das pessoas? E uma segunda pergunta é: qual é a fé que faz a diferença? Nós precisamos compreender algumas coisas nesse sentido, porque a palavra do Senhor nos chama a vivermos pela fé. Nós temos a fé que o Senhor nos deu, e aí eu quero ler um texto aqui, onde o apóstolo Pedro, ele traz algo muito importante, muito interessante para a nossa meditação neste tempo. Ele diz o seguinte: a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1 e o versículo também de número 1, ele nos diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. E aí agora no verso 3, Pedro diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, verso 4, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. E aí a parte primeira do versículo 5, Pedro escreve assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé. E a partir daí ele vai falar de várias virtudes, de várias coisas que ele nos chama a nos empenharmos, a nos esforçarmos para acrescentar essas virtudes à fé que é valiosa, como ele disse lá no primeiro versículo. E aí eu quero aqui caminhar contigo sobre essa questão, a fé que faz a diferença. Que tipo de fé Deus nos chama a vivermos? Qual é a fé que Deus nos entregou? Na sua vida, você tem de fato vivido pela fé? Essa é uma pergunta muito importante, porque a fé verdadeira, ela faz grande diferença em nossa vida. Nós vivemos em um país onde se diz que é um país de fé. Todo mundo fala que o Brasil é um país de fé. E geralmente as pessoas, elas dizem isso por várias questões, por ser um país talvez aí muito religioso em vários aspectos, país que tem aí algumas culturas, algum tipo de cultura envolvida com algumas crenças que levam as pessoas a várias práticas em várias regiões, daqui no norte, na região centro-oeste, na sudeste, no sul. Cada região tem ali um tipo de situação que a prática ela é conhecida talvez na nação inteira. Você olha para a Bahia, então a gente vê ali muitas coisas onde se relaciona em questão da fé. Mas eu volto para a pergunta: qual é a fé que Deus nos chama a viver? Qual é a fé que nós devemos viver e crescer nela a cada dia? E é justamente isso, nesse ponto, que eu quero trabalhar contigo. E eu quero aqui chamar você para que nós possamos caminhar juntos nesse tempo, para entendermos isso, porque essa fé, ela vai fazer toda a diferença na tua vida e na tua família. E se nós entendermos essa fé preciosa e valiosa que o Senhor nos deu, nós com certeza teremos uma vida melhor. E é isso que eu quero para você.
e para toda a sua família. E com certeza absoluta, é isso que Deus tem para cada um de nós. Veja bem, a palavra do Senhor nos diz uma coisa muito interessante aqui. O apóstolo Pedro, ele faz essa declaração de que Deus, pelo seu divino poder, nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade. Pedro aqui ele está fazendo uma afirmação de que tudo que você e eu necessitamos, pelo poder de Deus, é provido, nos é dado. Isso é pura graça de Deus para a nossa vida. Agora, a grande questão é, veja bem, nós precisamos conhecer isso e exercer fé para que nós possamos acessar aquilo que Deus tem feito por nós. Eu perguntei alguns dias atrás a uma pessoa, se porventura você tiver, por exemplo, vamos supor, 100 mil reais no banco, e você não sacar, e você não usar esse dinheiro em espécie ou de forma nenhuma, você consegue se alimentar, por exemplo, se você só depender ou só tiver esse dinheiro? A gente precisa acessar essa conta, para pegar esse dinheiro, ou acessar essa conta de alguma forma para podermos adquirir aquilo que nós precisamos. E no mundo espiritual, geralmente não é diferente. Deus, ele proveu tudo que nós temos necessidades. Ali na cruz, Jesus venceu todas as coisas, para que nós pudéssemos viver aquilo que Jesus chama de vida abundante. Veja bem que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, tudo que diz respeito, ou tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo que você e eu precisamos para uma vida de excelência. A palavra aqui que Pedro usa aqui no grego para vida é a palavra zoe. É uma vida que tem sentido, é uma vida que vale a pena viver, é uma vida ativa, vigorosa. Então Deus, ele proveu isso para que nós pudéssemos viver essa vida de excelência. A palavra piedade diz respeito a uma vida de devoção a Deus, a uma vida de respeito, de honra a Deus. Tudo que você e eu precisamos para honrarmos ao Senhor, Ele proveu naquela cruz e Ele tem para você e para mim, por sua graciosa graça. Então eu quero que você entenda isso, para que nós possamos acessar estas coisas e vivermos isso. Agora a grande questão é, essas coisas, nós precisamos conhecê-las e elas nos foram manifestas, a palavra de Deus nos revela essas coisas, então nós temos como conhecer e precisamos usar a chave chamada fé. Por quê? Porque, veja bem, a graça nos concede tudo o que necessitamos. A fé é o instrumento de Deus para que nós possamos acessar aquilo que Deus, por sua graça, nos dá. Nem todos acessam a graça. Nem todos tomam posse daquilo que Deus tem pela graça. E isso às vezes já começa até na salvação. Tá? Quantas pessoas até acreditam em Deus, mas elas não acessam a vida, elas não acessam a vida eterna. Veja bem que o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz que o seguinte, pela graça, escrevendo aos Efésios, pela graça sois salvos. A gente é salvo pela graça. Mas o meio pelo qual você toma posse dessa salvação é a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Veja bem que essa salvação e essa graça, ela não vem de nós, não é do nosso esforço. Ela é um produto de Deus nos dado por sua graça e por sua misericórdia. E a fé que Deus nos deu, como diz Pedro, ela é valiosa. Essa fé que nós encontramos ela quando nós olhamos, quando nós ouvimos a palavra. Talvez nesse momento o Senhor possa estar despertando fé dentro do teu coração. Essa fé que traz vida, que traz salvação. Essa fé que nos aproxima, que nos leva a tomarmos posse dessa graça da vida eterna que Deus nos concedeu. Tito, ele escreve que a vida, a graça da salvação, a graça de Deus, ela é dada a todos os homens. Mas, infelizmente, nem todos acessam esta graça. Agora, olhando para esse aspecto em outras áreas da vida, quando Pedro diz aqui que todas as coisas, tudo que nós precisamos para uma vida verdadeira, nos é dado pela graça, e que nós precisamos conhecer isso, para acessarmos isso pela fé. É o que ele vai falar, no último versículo que eu li no início.
tá? Nós precisamos acrescentar a nossa fé, ou seja, nós precisamos ter uma fé genuína, ter uma fé verdadeira, uma fé capaz de acessarmos essa graça de Deus. Deus, por sua graça, aqui no verso 4, né, quando Pedro diz que Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, tá? Ele nos deu, verso 4 diz, nos deu grandiosas e preciosas promessas. Deus, Ele nos deu algo tão tremendo, que nós temos todo o suprimento para podermos viver. E é interessante que esse texto, esse versículo 4 de 2 Pedro, ele trouxe uma grande transformação na vida de um homem muito famoso, né? Quando você ouve falar de John Wesley na sua juventude, esse versículo 4 de 2 Pedro aqui, do capítulo 1, mudou a história de John Wesley. Eu me atrevo até a dizer que esse versículo foi um dos principais responsáveis, né, pela grande transformação no coração daquele homem, né, que aconteceu lá no mês de maio, né, de 1730. John Wesley era um cara jovem, né, e a partir dali você vê que a vida daquele camarada, daquele cidadão, ela mudou completamente, ele marcou a história do seu tempo. Por quê? Porque ele entendeu isso, ele começou a acessar coisas grandiosas da parte do Senhor através da fé. Tá? Veja bem que é interessante isso, essa fé genuína e verdadeira, ela é importante, por quê? Porque ela nos qualifica, ela nos dá, né, essa condição de acessarmos aquilo que Deus nos deu graciosamente, daquilo que o Senhor fez por nós sem haver em nós merecimento. Agora veja bem que a coisa é mais profunda ainda do que isso. A graça que Deus nos deu, queridos, ela não é só algo que nos concede um favor imerecido, mas ela também é algo que nos dá um poder, uma força sobrenatural para superar limites, para enfrentar circunstâncias na vida que, se não for a graça, o ser humano não consegue. Então nós precisamos acessar essa graça, nós precisamos entender esse negócio que Pedro está dizendo aqui, para que nós possamos de fato e de verdade viver essa vida, né, de excelência, essa vida, né, próxima de Deus, essa vida com o Senhor, que nos é dada pela graça, que o Senhor nos deu pelo seu poder, pela sua graça e por sua misericórdia. Então Pedro vai dizer aqui eu quero que você compreenda isso. Por isso mesmo, ele vai dizer assim, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. O que ele está dizendo aqui, gente? Nós precisamos nos empenhar, nos esforçar. Nós precisamos ser fervorosos. Nós precisamos ser decididos a crescer na fé. Você acredita em Deus? Você crê? Veja bem que essa é uma fé que Deus nos deu, que é preciosa e é valiosa, e nós precisamos crescer nela. Você e eu precisamos crescer na fé a cada dia. Tá? Então, quando você se empenha, como Pedro está dizendo aqui, quando você se dedica, como Pedro está dizendo aqui nesse texto, né, você cresce. Por quê? Porque é vontade de Deus que nós cresçamos na fé. É vontade de Deus que nós acessemos aquilo que Ele tem para a nossa vida por sua graça. Eu lembro de uma história, né, de uma ilustração que nos ajuda a compreendermos essa questão aqui. Essa ilustração diz que um certo camarada, ele partiu, né, dessa vida, ele veio a falecer e ele foi então para o céu, ele foi então, né, habitar com o Senhor, segundo essa ilustração. E ali, ele chegando no céu, né, diz que ele foi para o local de sua morada. E ele viu que era muito bonito, que era algo assim precioso, valoroso, né? E ele ficou impressionado. Quando ele entrou ali naquela casa, na casa da sua morada eterna, né? Ele viu várias caixas, vários pacotes, e ele então perguntou para o anjo: ei, o que é isso? O anjo disse: olha, isso aí tudo é seu, né? Tudo pertence a você, tá? E aí ele então ficou ali curioso, empolgado, e ele foi, quando ele abriu uma caixa, ele viu que dentro daquela caixa tinha uma bicicleta. E ele olha para o anjo e disse: mas uma bicicleta? Ele disse: mas para que eu preciso de bicicleta no céu? Então quer dizer então que eu não vou poder voar como você voa aqui? O anjo disse: sim, vai, claro que vai.
Ele disse, mas então, para que eu vou querer bicicleta? Aqui eu vou engordar, eu vou precisar fazer algum tipo de exercício, né? Para não... Não, eu disse, não, aqui você não é carne, agora você é espírito, né? E ele disse, então para que a bicicleta? Eu disse, é sua, essa bicicleta é sua desde sempre. Tá? A questão é, ele falou assim, aí o cara falou assim, mas eu lembro que quando eu era jovem até que eu queria uma bicicleta, eu sonhava com uma bicicleta. Aí o anjo disse, pois é, ela é sua, tá aí. Apenas você não acessou, apenas você não pediu, você não teve fé para pedir, mas era sua, estava aqui. E ele viu então várias outras coisas dentro desse mesmo princípio. E o anjo foi colocando para ele, olha, você simplesmente não pediu, você simplesmente não teve fé, né, para acessar essas coisas que o Pai tinha preparado para você. Estava aqui, está aqui até hoje, é sua. Então isso nos mostra o que, gente? Isso nos mostra que Deus, ele quer nos abençoar. O desejo de Deus é abençoar a tua vida. O desejo de Deus é mudar situações, condições. E tem alguns momentos na nossa vida que nós necessitamos de uma fé poderosa. A gente vê na palavra de Deus vários momentos onde o próprio Cristo diz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A gente vê na palavra de Deus vários momentos como esse, onde houve ali uma explosão de fé, onde algo transcendeu de uma forma sobrenatural e a pessoa encontrou coisas extraordinárias da parte do Senhor. Então nós precisamos entender essa fé que pode mudar, que pode transformar circunstâncias da nossa vida. Essa fé genuína, essa fé verdadeira. E para isso, nós temos que nos empenhar a acrescentar à nossa fé várias virtudes. Pedro aqui vai colocar 7 coisas importantes para que a gente possa viver junto com a fé, para que essas coisas estejam na nossa vida junto com a fé. Porque é fácil você dizer, olha, eu creio, eu tenho fé em Deus. Isso praticamente todo mundo diz, tá? E na hora do aperto, até ateu, né? Até ateu grita, até ateu clama na hora que o trem aperta. Mas a grande questão é, qual é a fé que nós vivemos? Qual é a fé que você vive? É a fé que pode mudar, que pode transformar circunstâncias? É a fé que faz a diferença? Que tipo de fé você tem vivido? E aqui Pedro começa dizendo o seguinte, né? Quando ele diz empenhe-se para acrescentar a sua fé, inclusive é uma questão interessante, veja bem que ele fala assim, ó, se esforce para acrescentar a fé que vocês têm. Aí ele vai falar de virtudes. Essa palavra acrescentar, né? Essa palavra ela tem um sentido assim muito interessante. Né? Essa palavra no grego, se não me falha a memória, é a palavra epicorego. Né? Epicorego, né? Tem um sentido de que ali no grego é um sentido mais cultural ali. Né? Quando as pessoas faziam aquelas peças de teatro, eles tinham aquilo que eles chamavam de corego, que era o quê? Que era o cara que bancava. Era aquela pessoa que pagava tudo. E aquelas pessoas que iam ali participar, né, fazerem o teatro, aquela peça, eles deveriam se esforçar ao máximo. Eles deveriam fazer a coisa acontecer na maior beleza, né, para que aquele corego pudesse continuar, né, bancando, continuar dando a eles aquilo que eles precisavam a cada dia para cumprir o chamado, o propósito de cada um deles. Então essa palavra tem essa ligação, ela tem esse sentido. Ou seja, Jesus ele pagou tudo por nós. Jesus, ele nos deu tudo que nós precisamos. O que é que nós precisamos fazer agora, gente? Entender essa graça e nos esforçarmos para fazermos o melhor para a glória dele. Quando aquela equipe de teatro fazia uma apresentação extraordinária, né, aquele corego, ele era reconhecido, ele era alguém ali que tinha, né, uma certa glória, né, por bancar aquela equipe. E aí nós usamos esse princípio dizendo o seguinte, olha, quando você vive a fé que Deus te deu, quando você vive a excelência da fé, quando você reconhece aquilo que Jesus fez por ti, por sua graça, você se esforça, você se dedica, não para ter algo, porque você já tem,
mas fazer o melhor para honrar aquele que te deu, aquele que fez por ti o melhor. Então esse era o sentido aqui, né, do corego, tá? Bancar tudo. E quando as pessoas faziam o melhor, elas estavam honrando aquele que havia bancado tudo. Então que nós possamos entender isso. Então Pedro vai dizer aqui, acrescentai à sua fé a virtude. Tá? A virtude aqui é o quê? É uma excelência moral. É uma bondade, né? Não uma bondade burra, mas uma bondade de excelência, uma bondade que traz um benefício, né, para o conjunto. Então Pedro está dizendo aqui o seguinte, aqui a palavra que Pedro usa aqui, tá, né, dentro dessa questão, ela tem esse sentido de excelência moral. Gente, nós vemos tantas coisas e tantas pessoas que falam que creem em Deus, mas quando você olha para a questão moral, tá, a questão ética, gente, está muito distante. Pessoas, às vezes, que são imorais, pessoas, às vezes, que não têm respeito com o próprio ser humano, não respeito nem consigo próprios. Mas, assim, tem fé. Mas eu quero dizer para você que esse tipo de fé imoral, ela é falsa. Ela não é uma fé que pode acessar os benefícios de Deus. Ela é uma fé falsa. E aí, voltando aqui para uma questão que é importante a gente relatar, tá? Hoje nós vemos isso acontecer muito. Pessoas que acreditam em Deus, mas elas não têm a fé que pode mudar a história delas. Então o que muita gente faz? Por ela não acreditar que a graça de Deus é poderosa para mudar a história dela, que a fé é o instrumento de acesso a essa graça, essa pessoa, por não acreditar nisso, ela começa a viver uma fé falsa. E ela então rebaixa a graça de Deus. Ela dilui a graça de Deus. Ela vive uma vida como se a graça não fosse poderosa para transformar a vida dela. Então isso, queridos, é falso. Isso é um sinal muito claro de que a pessoa não entendeu a graça e que não tem a fé para tomar posse dessa graça. Então Pedro começa colocando essa questão, tá? Uma fé sem virtude, uma fé sem excelência moral, uma fé sem uma vida dessa bondade, uma bondade cheia da moral de Deus, ela é uma fé falsa. Ela não é uma fé genuína. E aí Pedro continua a acrescentar a sua fé à virtude. E a virtude, o conhecimento. Fé burra, né? Aí a gente pode chamar de fé burra. A fé burra não é um propósito de Deus para o ser humano. O Senhor se deu a conhecer, Jesus se manifestou aos homens. Deus se deu a conhecer. Então nós precisamos conhecer, a gente precisa conhecer Deus. A gente precisa prosseguir a cada dia no conhecimento de Deus. A gente precisa conhecer a verdade. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele mesmo diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a minha fé não estiver fundamentada na verdade do Evangelho, essa fé é falsa. Essa fé ela não é genuína, ela não é verdadeira. Então, nós precisamos ter uma fé fundamentada no conhecimento. Conhecer ao Senhor. A gente precisa crescer nesse conhecimento. Veja bem que Pedro, ele diz aqui, né, quando ele está falando sobre tudo que Deus nos deu, ele diz que nós podemos tomar posse disso, né, através do pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e poder. Então eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer a obra da cruz. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, para que a fé esteja fundamentada nessa palavra. Porque uma fé que não é fundamentada na palavra de Deus, meu irmão, ela é falsa. Ela não pode, ela não tem o poder de acessar a graça. Por quê? Porque é uma chave falsa. E com uma chave falsa, uma chave errada, você não abre uma porta. Então, e não adianta, e a porta da graça você também não arromba. Então muita gente, né, elas não conseguem viver, elas não conseguem ter aquilo que Deus tem para elas, porque a fé, ela não é uma fé que tem conhecimento. Ela não é uma fé que vive, de fato, o conhecimento da verdade. Então a gente precisa conhecer. E é interessante que essa palavra que Pedro usa aqui, né, não é gnosis.
é epignosis. É um conhecimento além. Gnosis mostra o conhecimento humano de si mesmo, às vezes até transcendente, né? Místico, né? Mas epignosis mostra para o ser humano que nós, por nossa força, por nossa sabedoria, nós não temos como acessar a graça de Deus. Mas quando nós nos rendemos, quando nós conhecemos aquele que se revelou, aquele que se deu por nós, por nossa vida, então é aí que nós podemos acessar essa graça tão maravilhosa do Senhor. E Pedro então continua, e ele diz aqui, ao conhecimento, o domínio próprio. É interessante, né, que a nossa fé, ela tem que ser acompanhada de domínio próprio. A fé não pode ser aquele tipo de fé sem domínio, aquele tipo de fé, né, onde as pessoas elas não conseguem se conter, elas não conseguem ter esse domínio, esse conter do próprio espírito em si. Muita gente acredita em Deus, mas a fé que elas têm em Deus, ela é uma fé deficiente. Pessoas que não respeitam os outros, pessoas que não conseguem se conter no momento, né, até de ira. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz que nós não devemos deixar com que a ira domine o nosso ser. O Espírito Santo do Senhor, que habita naquele que realmente crê em Deus, tem como um dos seus frutos domínio próprio. Então nós precisamos exercer, viver esse domínio próprio. Então nós temos que acrescentar à nossa fé o domínio próprio. Como é que está a tua vida? Principalmente dentro aí da tua casa. Como é que está a tua vida com tua família? Naqueles momentos difíceis. A tua fé, ela é uma fé poderosa, que tem domínio próprio junto, que te dá essa graça maravilhosa de você saber lidar com esses momentos difíceis. Ou você se levanta e chuta tudo, quebra tudo, mas você diz, eu acredito em Deus. Pois é, eu tenho que dizer para você que a tua fé ainda é deficiente, ela precisa crescer. Traga domínio próprio à tua fé, se esforce, busque a direção do Espírito e você terá isso em nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa aqui que é interessante, e é importante que Pedro vai dizer, o domínio próprio, perseverança. Isso aqui é interessante. A perseverança ela é a chave, é uma chave, né, de conquista. A perseverança é uma chave para nós alcançarmos aquilo que nós realmente queremos. Começar as coisas é fácil. Agora, só os perseverantes alcançam. Então, muitas das vezes as pessoas têm fé, elas começam algo. Mas quando começam a surgir as dificuldades, essas pessoas elas abandonam. Elas deixam o propósito, os sonhos, os projetos. Né? A fé que elas têm é uma fé sem perseverança. E elas acabam não conquistando, não alcançando aquilo que realmente elas querem. Então, automaticamente também elas não conseguem viver essa vida abundante que Deus tem para elas pela graça. Nós precisamos ser perseverantes. A perseverança traz êxito. A perseverança, ela nos leva aonde nós realmente precisamos e queremos ir. A perseverança é algo que nós somos chamados a vivê-la a cada dia, para conquistarmos aquilo que nós sonhamos, que nós queremos. Então, uma fé sem perseverança, ela é uma fé falsa. Uma fé sem perseverança, ela não nos leva, ela não nos dá o poder de acessarmos aquilo que nós realmente queremos. Então nós precisamos entender, olha, eu preciso ser perseverante na minha vida. E aí Pedro, ele continua, ele vai dizer o seguinte, a perseverança, tá? A piedade. Veja que ele traz aqui novamente essa palavra piedade, que quer dizer reverência para com Deus. Piedade não é aqui ter dó, ter pena das pessoas aqui. Não é isso. Piedade aqui nesse texto, ela vem do grego e ela significa essa questão de você ter uma vida reverente, uma vida devotada a Deus. Então a fé que não tem piedade, a fé que não nos conduz a uma vida de devoção a Deus, ela não é uma fé verdadeira.
A fé que não nos conduz, tá, a essa vida, né, de comunhão com Deus, ela não é uma fé verdadeira. Porque veja bem, tudo que Deus fez nos é dado pela graça. E a fé é a chave que abre isso. Então a verdadeira fé, ela tem que me levar a uma vida de piedade, ela tem que me levar a uma vida de devoção. A verdadeira fé, ela não é barrada pelas circunstâncias, ela ultrapassa as circunstâncias, ela nos leva a acessarmos, a entrarmos no Santo dos Santos, na presença de Deus, com ousadia, como diz o escritor aos Hebreus. Então precisamos ser pessoas perseverantes, ter uma fé que nos leva a sermos firmes, constantes, a caminharmos nessa direção. A gente não pode ser aquela pessoa, tipo, levada pelo vento. Olha, eu estou aqui, daí a pouquinho surgiu um problema, eu já estou lá, já saí, já mudei a rota, daí a pouquinho já estou para outro canto, daí a pouquinho já não estou em canto nenhum. Essa fé, ela é falsa, ela não é uma fé verdadeira. Ela rouba das pessoas, né, o crescimento, a maturidade. Então nós precisamos ser perseverantes, ser firmes no propósito de Deus em nossa vida. E aí Pedro vai dizer o seguinte, né, e a piedade, né, essa perseverança com Deus, essa piedade com Deus, tá, essa vida reverente na presença de Deus, tá, nós temos que acrescentar aqui a fraternidade. A fraternidade. Gente, aqui tem outra coisa que é bem interessante. O que é fraternidade? Tá? Fraternidade é comunhão entre irmãos. É você viver em comunhão. Hoje nós vivemos uma época onde muitas pessoas, elas não querem comunhão com ninguém. Nós vivemos uma época onde as pessoas, elas se isolam. Elas não querem a comunhão no corpo de Cristo, dentro da igreja. Elas saem, elas fogem. Por causa de lutas, de problemas, de dificuldades. Então as pessoas, ao invés de perseverarem nessa piedade de Deus, né, de perseverarem nessa comunhão com Deus, dentro da vontade da palavra de Deus, não, elas começam a inventar coisas. Elas começam a dizer, não, eu vou ser cristão lá na minha casa mesmo. Não quero saber desse negócio de igreja, não. Não quero saber desse negócio, não. Então essas pessoas, elas se tornam superficiais. Essa fé é falsa. A fé que não te leva à comunhão, ela é falsa e você está errando. Por que você está errando? Porque Pedro diz que você precisa se empenhar, se esforçar para acrescentar essa questão da comunhão, essa questão da fraternidade na tua vida, de viver como irmãos, de viver com os irmãos. A Bíblia nos diz claramente, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Tem gente que não se importa em ir para a igreja, em congregar com os irmãos. Tem gente que não liga, ele acha, isso aí não é necessário, isso não preciso. Tá? Então tem gente que a fé dele, ele acha que talvez é tão poderosa que ele quer até ensinar a Deus ou dizer para Deus que Deus está errado. Que ele não tem necessidade, que Deus está dizendo algo, mas é mentira. Que ele não precisa daquilo. Então tem pessoas que elas são tão ousadas que elas são capazes até desse tipo de atitude. Agora Pedro está dizendo o seguinte, ei, você crê em Deus? E eu quero perguntar isso para você, você crê em Deus? Então, se você crê em Deus, essa fé, ela precisa ser acompanhada de fraternidade, convívio entre irmãos. Você precisa viver na família da fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz uma coisa, que nós devemos ajudar a todos. Ele coloca todos, mas ele diz, mas principalmente, veja o que ele diz, os domésticos da fé. E sabe a quem ele está se referindo? Aqueles que são do nosso convívio, os nossos irmãos, aqueles que estão próximos de nós. Esses têm primazia, eles devem ter essa primazia. Agora, se você não tem, né, se você não tem convívio com os irmãos, né, você fala, não, ajudo todo mundo, tá, não faço nada, não oferto na igreja, nada disso, é do jeito que eu acho. Ei, essa fé ela não é genuína, ela não é uma fé verdadeira.
E, consequentemente, você vai ter muitos problemas diante de Deus. Pode ter certeza disso que eu estou te dizendo, tá? Porque se tem uma coisa que Deus não abre mão é da sua palavra. Ele nos deu tudo pela sua graça. Agora, se nós achamos que a gente não precisa de uma fé conforme Ele nos ensina, que nós não precisamos de uma fé conforme Ele nos orienta a buscarmos, aí o problema vai ser nosso. Então isso é algo muito sério. E aí Pedro ele continua, e a fraternidade, o amor. Tá? Então é esse amor que ele coloca aqui, esse amor de Deus, que vem de Deus, ágape. Esse amor de Deus que é derramado em nossos corações. Esse amor de Deus, né, que nos leva a termos atitudes, né, que não é por merecimento. Esse amor de Deus que nos leva a vivermos, a agirmos, reconhecendo a graça do Senhor. Porque Deus nos amou sem haver em nós merecimento nenhum. Então é assim que Ele nos chama a viver o amor. Ame. Suporte em amor, como o próprio Paulo fala às vezes. Suporte em amor, mas ame. Decida amar. Amor não é só uma questão sentimental. Amor vai muito além disso. Amor é uma decisão no coração. Decida amar. Não espere as pessoas merecerem o amor. Dê o amor, mesmo que não haja merecimento. Faça o que é necessário fazer quando as pessoas precisam. É assim que nós somos chamados a viver por Deus, a viver com o Senhor. Então, nunca se esqueça disso. Ame. A verdadeira fé, ela é uma fé que tem o amor como algo característico, visível. Então Pedro está dizendo, olha, e aí tem uma coisa interessante aqui. Pedro diz que se estas coisas, elas estiverem em nós, veja bem que importante isso, elas não nos deixarão ociosos nem improdutivos. Aqui é importante. A produtividade do ser humano, ela traz um grande benefício. Tudo que você faz e vê resultados, todo esforço que você tem, traz algo importante para a sua vida. Até mesmo dentro do cristianismo. Quando nós temos um cristianismo onde a fé não é verdadeira, não nos leva a acessarmos o que Deus tem para nós, não nos leva a produzirmos o que somos chamados a fazer, então automaticamente nós vamos ficar vazios, mesmo que nós acreditemos em Deus. Então o motivo de muita gente, às vezes vazia dentro da igreja, geralmente pode ser essa fé, sem nenhum fundamento da palavra. Essa fé que não faz a diferença. Agora, quando nós vivemos essa fé que faz a diferença, veja bem que o apóstolo Pedro aqui, ele está dizendo que nós não sejamos inoperantes, né? Nós não vamos ser, tá? E nem pessoas que não produzem, ou seja, nós vamos ser pessoas ativas dentro do reino, ativas porque a vida vigorosa de Deus vai estar em nós e nós vamos ver resultados desta vida vigorosa nos nossos dias. E isso vai trazer sobre nós grandes benefícios. Eu quero dizer aqui o seguinte, olha, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que você possa compreender que a fé, que a preciosa fé, a valiosa fé que Deus nos deu, nós precisamos investir nela, nós precisamos nos esforçar para crescer na fé, nós vamos nos esforçar, né, para crescer no conhecimento do Senhor Jesus, no conhecimento dessa graça maravilhosa que Ele derramou para você. Eu afirmo para você, Jesus tem graça para a sua vida, para a sua família. Jesus tem graça abundante sobre você. Jesus tem milagres extraordinários que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, para fazer na nossa vida. A graça do Senhor ela é abundante. Eu sempre digo, gente, se Deus não mudar algo em nós, no mínimo, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar poder para nós enfrentarmos essa circunstância. É isso que Deus tem para você e para mim. Entenda isso. Invista na sua fé. Invista no conhecimento de Jesus Cristo, Senhor da glória, para que essa fé que você tem no Senhor, que você exerce a cada dia, ela seja uma fé que faça
toda a diferença na sua vida e na sua história. Deus te abençoe. O Senhor derrame sobre a tua vida, sobre a tua família, essa graça maravilhosa, e que essa palavra ela possa trazer algo bom para você. Esse é o meu desejo. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.